Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com a Geriatra, seu podcast semanal que fala sobre geriatria, estilo de vida saudável e envelhecimento saudável. Numa pegada diferente hoje, eu trouxe um tema muito presente em consultório e que traz muitas dúvidas para as pessoas. Hoje eu trouxe aqui Maria Clara, que é advogada, para conversarmos sobre os processos jurídicos, curatela, que envolvem o processo de envelhecimento. Tudo bem, Maria Clara? Oi, doutora Ângela, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. E estamos aqui para tirar as dúvidas dos seus ouvintes, dos seus telespectadores. Porque as pessoas nos ouvem no carro, nos veem no YouTube. Exatamente. Então, é um canal que a gente usa para divulgar informação. O pessoal da equipe aqui já sabe, acostumado, eles veem que eu vario muito o tema. Um dia vem um nefrologista, de tarde vem um hematologista, porque eu trago as dúvidas do consultório para cá, porque é uma maneira da gente trazer informação de qualidade para as pessoas. Então, no processo do envelhecimento, infelizmente, a gente passa por condições que precisam assim, do apoio do judiciário, do apoio de um advogado junto com a gente, para que os processos deem andamento. Por exemplo, eu estava conversando com você, há 10 anos, quando a gente recebia um pedido de produção de um laudo de relatório para a curatela, que a gente vai explicar o que é a curatela, eram 10 perguntas, bem resumidas. Hoje, como a gente vê que a curatela, que é um processo de interdição, não precisa mais ser para todos os atos, vem com mais questões para a gente ver até onde ainda essa pessoa curatelada, que vai, até onde ela ainda pode ter autonomia de resolução de algumas coisas, né? Então, vamos começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre o processo de curatela. O processo de curatela, ele é um processo que ele é indispensável quando o idoso ou quando o incapaz, a pessoa que está ou definitivamente ou temporariamente naquela condição, ele é indispensável em muitos casos, não em todos. E como é que ocorre o processo de curatela? A família detecta que o idoso, no caso aqui voltado para o idoso, né? Que o idoso ele não tem mais a capacidade de cuidar de si próprio, tanto na parte de saúde como na parte financeira. Então, Gestão de vida civil, né? exatamente. Então, geralmente, a curatela ela surge por uma questão muito mais financeira, porque precisa movimentação de banco, precisa auxiliar o idoso naquilo ali que ele, em alguns casos, né, nos casos necessários, que ele perde a capacidade para tomar essas decisões, inclusive na questão do Alzheimer, né, que os idosos eles ficam um pouco mais mão aberta em relação a dinheiro. Então, isso aí, antigamente, chegava e fazia uma interdição total da pessoa que ela não tinha mais nenhuma capacidade para nenhum ato da vida civil. E hoje o judiciário, ele preza muito para manter o máximo possível das atividades dos idosos. Eu acredito que a medicina também preza por isso, né? Porque Isso. quanto mais ativo for o idoso, melhor. Então, existe essa diferença. Existe também a curatela total e a curatela parcial. Então, a curatela, quando as pessoas dizem, é um interditado. Existe até um tabu e um preconceito quando a gente fala em curatela. Mas a curatela, ela nada mais é do que um ato jurídico para garantir a saúde, a vida, a dignidade do idoso. E o judiciário, ele é muito, hoje em dia, ele está muito mais o processo ele está muito mais bem conduzido e ele está com muito mais exigências por uma questão basicamente de evitar fraudes e de que realmente aquela pessoa que vai ser interditada, total ou parcialmente, ela necessite daquilo. E não que chegue uma pessoa X, né? Muitos idosos, eles não têm pais vivos, eles não têm filhos, eles não têm irmãos, e aí vem uma pessoa que está lá, que cuida dele, e o judiciário tem que garantir realmente que aquela curatela, que aquele curador, ele vai cuidar do idoso, ele vai garantir a dignidade daquele idoso. Então, por isso as pessoas dizem, o processo de curatela é um processo muito demorado, é um processo muito chato, é um processo muito cri-cri. Mas é para garantir, de fato, que o curador vai cuidar e assegurar a dignidade do É. curatelado. Só para as pessoas entenderem o contexto,
Por exemplo, uma pessoa com mais de 60 anos quer vender um apartamento ou quer comprar um outro bem e o cartório exige Ou quer casar. ou quer casar, exatamente. Existe o quê? Exige o quê? Um atestado de lucidez, tá? Então, aquela pessoa pode ser jovem também, a pessoa jovem que é incapaz de tomar decisões e de gerir a sua própria vida, é uma pessoa que vai passar pelo processo de curatela, né? Então, por quê? Por que que as pessoas questionam quando vêm para mim e dizem assim, doutora, por que eu não posso fazer uma procuração da minha mãe que tem Alzheimer? Porque ela não tem condições de gerir sua vida civil e de assinar que está concordando que aquela pessoa tenha plenos poderes. Exato. Então, é diferente de uma procuração. Às vezes a pessoa que é lúcida, capaz, ela pode assinar uma procuração em nome de alguém, mas provar que é lúcida e que é capaz, infelizmente, porque vivemos em histórias de fraudes, né? Temos histórias de fraudes que acontecem, então por isso a gente acaba pagando. Então, diferente da pessoa que é apta, que é lúcida, existem as pessoas que são dependentes. Então, para isso vem o processo de curatela. Então, quando aquela pessoa tem um diagnóstico mais presente para mim, para você deve chegar a diversos tipos, né? Mas para mim chega mais a pessoa com insuficiência cognitiva, né? Não tem capacidade, não tem mais autonomia de conseguir decidir as coisas. Então, a gente já começa a conversar com a família sobre o processo de curatela, porque aquela pessoa precisa que sua aposentadoria seja retirada do banco, Exatamente. precisa que seus remédios sejam comprados, precisa que no lugar onde o ato de estar presente seja inviável pela dificuldade de mobilização, precisa que alguém resolva. Então, realmente, para isso existe o processo de curatela, né? E uma pergunta muito frequente é: precisa ser judicial? As pessoas, elas se questionam, eu não posso ir num cartório E fazer. e fazer isso? Não, não pode. O processo de curatela, ele é um processo judicial, por tudo que a gente já falou aqui, para garantir a segurança. E isso é bom. Isso não é ruim, não, é porque as pessoas têm medo de advogado, têm medo de juiz, têm medo de justiça. Mas isso é bom, isso é para assegurar. Então, assim, quando você precisa fazer uma curatela do seu pai, por exemplo, isso é ótimo, porque você, como filho, está garantindo que não vai chegar qualquer pessoa e vai pegar a aposentadoria dele, vai se cadastrar no INSS, vai Fazer empréstimo fazer consignado. Não, porque empréstimo consignado é outro problema, né? Porque a pessoa, mesmo sem empréstimo consignado, é um problema tão grande que minha mãe teve um empréstimo consignado feito no nome dela, e minha mãe tem 60 e poucos anos, 64 anos, 62, eita, vou levar um carão. Mas ela é uma pessoa jovem e ela teve um empréstimo consignado na conta dela. Nossa. E aí a gente entrou com a ação judicial, comprovou que foi uma fraude, porque ainda, fora isso, uma pessoa lúcida ainda corre os riscos. Imagina uma pessoa que não é lúcida. Isso. Ela não sabe nem, ela não consegue dar conta, muitas vezes, nem que esse empréstimo foi feito. Paga o empréstimo todinho e nunca nem descobre. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem amarrada para evitar esse tipo de fraude. Isso. Porque o lúcido, ele percebe. É. Minha mãe, quando foi sacar o dinheiro dela, ela fez, opa, ó, tem alguma coisa errada. Minha filha, vem cá, o que foi que aconteceu? Era para ter aqui tanto e hoje não tem nada na minha conta, só tem 2 centavos. O que é que eu faço? Eu digo, vamos descobrir. E aí a gente entrou com ação contra o banco, enfim, é outro tipo de processo, mas que todo mundo está sujeito. Imagina o incapaz. Então, para proteger o incapaz, existe o processo de curatela. Eu digo porque isso faz parte do meu dia a dia. Principalmente, infelizmente, acontece de famílias, né, muitos filhos, e apenas um é que cuida. Né? E aquele que cuida tem que ser o responsável pela parte jurídica do banco e tal. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem cuidar do cartão do banco e às vezes não querem Exatamente. cuidar da pessoa idosa. Então, quando o processo de curatela vem, chama-se a família toda, todos os irmãos. Se você é a pessoa que é nomeada, então os outros irmãos têm que estar de acordo e tudo. E essa pessoa que é nomeada, todo mundo fica sabendo que não é só receber o dinheiro, não. Ela vai prestar contas para o juiz. Exatamente. Medicamentos, plano de saúde, tudo que foi gasto em nome daquela pessoa idosa, tudo é guardado e tem a prestação de contas, sim, para o juiz. Então, o fato de você nomear uma pessoa como curador não quer dizer que ele está com plenos poderes para mexer naquela conta bancária e tomar decisões. Né? Principalmente quando a gente fala de idosos que têm aí essas aposentadorias, que acumula aposentadoria com pensão, que Isso. tem ganhos mais significativos.
E eu digo muito que o processo de curatela ele é um processo muito tranquilo quando a família se entende. Mas nem sempre entende, não. O que não, Não né? é o comum, é. Não é sempre que acontece, porque é como você está dizendo, todo mundo quer cuidar do dinheiro, mas ninguém quer cuidar do idoso. Infelizmente, isso não é uma realidade rara. O processo de curatela ele é um processo muito tranquilo, quando a família é tranquila e os irmãos chegam e dizem, não, fulano vai cuidar de mamãe, fulano vai cuidar de papai, porque ele tem mais tempo, ele tem mais disposição, enfim. Ou entende mais, né? Ele tem mais disponibilidade. E aí os motivos pessoais de cada um. Mas quando a família se entende e os irmãos, a gente tá falando de filhos, né? E os irmãos se entendem, tá tudo tranquilo. E aí quando o idoso não tem filho? Né? Quando ele não tem filho, que aí ele tem mais 2 irmãos da mesma idade, praticamente. 1, 2 anos mais velho, 1, 2 anos mais novo. Aí vem um sobrinho que vai ser o curador dele. Então, e outra pergunta bem frequente é quem pode ser Sim. o curador. Sempre perguntam isso. Mas eu não posso. Quem é que pode ser? Então, aí, se a família for uma família que se entende, é tudo muito fácil, porque chegam num acordo, chegam num consenso, e não necessariamente o curador ele precisa ser uma pessoa da família. Um parente direto. Sim. Ele não necessariamente precisa ser, mas ele precisa comprovar que tem condições para isso. Então, pode ser outras pessoas, mas tem que ser comprovado. E o processo é assim, é uma avaliação médica, né? Chega para a gente aquelas perguntas, como eu estava falando, o juiz já manda as perguntas para a gente para ser realizada uma perícia médica, mas a gente tem que dizer que eu, como médico assistente, não posso fazer a perícia do meu paciente. Não. Eu posso produzir um laudo com todas as informações que o juiz está solicitando, mas aquela pessoa vai ser periciada por um perito nomeado, né? Nomeado pelo juiz. Pelo juiz, justamente até porque eu já preenchi produzi alguns laudos que vinham nas perguntas. O médico possui alguma relação de parentesco com o paciente, né? Porque é interessante isso. Por exemplo, a minha sogra, ela foi curadora da mãe dela, né? A filha mulher, os irmãos se juntaram e ela quem foi a curadora. Mas eu não pude produzir nem o laudo e nem ser a perita, porque era uma relação direta, né? Então, ela procurou outra pessoa, quem fez a avaliação e produziu, e o processo seguiu, porque não pode, né? Diretamente dá conflito de interesse, né? É antiético. Então, tem essa avaliação médica e existe uma avaliação social, né? Às vezes, precisa até de um assistente social para conversar com essa família quando a família não é mais tranquila e sempre um advogado para acompanhar, porque não é um processo simples, não é você só ir ao cartório e você precisa do advogado para seguir os trâmites. Isso. O primeiro passo é a família detectar que aquele idoso, ele precisa de uma curatela, ele precisa que alguém passe a falar por ele, digamos assim, em linguagem bem simples. Então, esse é o primeiro passo. Depois disso, o advogado em si, lá no escritório a gente confecciona uma peça, uma petição inicial, e aí essa petição inicial, quanto mais provas e quanto mais documentos a gente tiver, melhor. Geralmente a gente já coloca o laudo médico, um relatório muito bem feito, dizendo todo o quadro da pessoa, e a gente faz essa petição inicial e faz o pedido de curatela ao juiz, e aí o juiz vai analisar essa documentação, vai solicitar a perícia, nem sempre, mas solicita a perícia. E o perito, quem é o perito? O perito, ele é uma pessoa designada, um profissional designado pelo próprio Poder Judiciário. Esses peritos, eles são inscritos no Tribunal de Justiça. Então, não, eu quero que fulano seja o perito. Não, você não escolhe quem é o perito. Quem escolhe o perito é designado pelo juiz. Mas você pode colocar um assistente de perícia, contratar um médico particular, fazer uma assistência de perícia, inclusive formular quesitos, que são nada mais do que perguntas que o seu médico particular vai perguntar ao perito. Então, se você fica inseguro, vai ter uma perícia, contrata um médico, bota lá o assistente de perícia e ele vai formular quesitos. Esses quesitos, eles são protocolados no próprio processo judicial e o médico vai responder, o perito responde essas perguntas, porque termina sendo uma forma mais direcionada, né? E a gente consegue abordar alguns pontos que a gente quer que fique bem claro.
Porque as perguntas que vêm, por exemplo, que diz que há 10 anos vinham 10 perguntas, hoje vem 30. Sim. Porque quer saber justamente o grau de compreensão. Porque nem sempre a gente vai fazer a curatela de uma pessoa que tem Alzheimer. Às vezes você faz uma curatela de uma pessoa que é uma deficiência física, ou que que não pode sair de casa para ir ao banco, né? Então a gente vai responder as perguntas, porque aí vai definir o tipo de curatela. Total é o quê? Aquela que realmente aquela pessoa é incapaz para a vida civil. Isso. É aquele Alzheimer avançado, a pessoa que já tem uma alienação mental, não consegue resolver nada, e já tem as parciais, que alguns poderes são delegados para o curador. Isso, exatamente. Exatamente. E assim, se a gente parar para pensar, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, sobre as responsabilidades, né, que vão cair sobre o curador com a pessoa idosa, para proteger contra os abusos, é justamente aquele prestação de contas, né? A pessoa não pode movimentar o dinheiro que está no banco e não justificar aquela movimentação, né? Exatamente. O que é que acontece? O curador, ele é o responsável, então a pessoa não pode querer ser, porque existe isso na prática, infelizmente existe, pessoas que querem ser curadores pensando só no dinheiro, seja do idoso ou seja do jovem que está incapaz e que tem um rendimento. Então as pessoas estão preocupadas muitas vezes com o dinheiro, mas a curatela, ela é um cuidado. Ela envolve o cuidado financeiro, ela envolve a prestação de contas. Porque imagine só, se o judiciário não cobrasse isso, né? Ia ser, aí a pessoa faz o que quer e o que não quer e gasta o dinheiro da forma que bem entende. E não pode ser assim. E é sempre que eu falo da família. Se a família, e se for uma família que não se entende, coitado do curador. Acontece. Eu sei porque aparece, né? Vem para o consultório, vem questionar. Eu já vi família que questiona o diagnóstico do Alzheimer. Não, mas a minha mãe conversa. Sim, ela conversa, mas ela não tem, ela já tem um quadro de demência já de leve, moderada, porque quando a gente vai fazer toda a avaliação, a gente vê. Ela vai lembrar, ela conta a história do passado todinha, claro, a memória do passado, ainda em algumas fases, ainda está lá preservada, então vai lembrar. Então, até isso a gente vê realmente, infelizmente, no consultório. Questionamentos até sobre o diagnóstico. Então, por isso que também vem o perito avaliar o relatório da gente, para ficar tudo mais embasado, realmente. Se a gente parar para pensar que existem alternativas de curatela, né, para esses idosos que precisam de apoio, de sua finança e cuidados pessoais, eu diria que seria mais, hoje em dia, a curatela parcial mesmo, né? Ou existe alguma outra alternativa que a gente pode fazer para... Geralmente é feito ou a parcial ou a total. E uma coisa interessante é que a curatela, ela não necessariamente é definitiva. Quando se trata de idoso, sim. Mas um jovem que sofreu um acidente e que está em coma, ele vai ter uma curatela aí. E caso ele volte, ele vai ter uma curatela. Ele pode até ter uma curatela total, mas caso ele volte às faculdades mentais dele, ele, digamos que ele esteja em coma, sofreu um acidente, e aí ele vai ter uma liminar para ter uma curatela provisória, e depois ele volta às faculdades mentais dele, ele vai ter de volta os atos da vida civil dele, ele não vai estar lá representado por alguém para sempre. Então, a curatela, ela pode ter um prazo, ela pode ser revertida caso a pessoa volte às faculdades mentais, que não é o caso dos idosos, né? Em regra. Os idosos que estão interditados são por insuficiência cognitiva, né? Por quadros demenciais. Então, realmente, não dá para a gente tentar reverter. Mas no jovem, isso é muito comum. É muito comum a questão do acidente. Acidente de moto, acidente de barco. Então, é muito comum essa questão do acidente de carro, e aí a pessoa fica um tempo, sendo que aquela conta do banco, digamos, um pai de família que é concursado, aquela conta do banco, ela precisa ser movimentada. Precisam pagar as contas. Precisam pagar as contas. Exatamente. Então, existe aí essa questão provisória. E uma coisa que as pessoas também, muitas vezes, se questionam é se para entrar com uma ação judicial, num caso de acidente, num caso de saúde, se precisa ter a curatela ou não. E nesses casos que a pessoa está repentinamente
dá entrada no hospital e precisa de alguma representação, um juiz ele não vai exigir que para você tomar conta e cuidar, defender os interesses daquela pessoa, ele não vai lhe exigir, a priori, uma curatela. Então, você assina, né, como uma procuração para um advogado, representando aquela pessoa, e depois você resolve isso. Porque quando se trata de questão de saúde, geralmente tem urgência. Então, não tem tempo hábil para ir atrás de uma curatela. Então, um ponto importante também é que a curatela, nesses casos de saúde, de urgência, ela não é necessária no primeiro momento. Aí você já está me puxando um gancho para pensar já em outras coisas, né? Por exemplo, eu tenho um idoso debilitado que está em assistência, em casa, precisa de cuidados, né? De cuidador, de tudo mais, e tem todas as despesas, e às vezes a família não tem condição, e pelas normatizações, protocolos dos planos de saúde, não vão ter uma cobertura ali para aquele idoso naquele momento. Então, se eles precisarem judicializar para ter uma assistência, eles precisam de ter a curatela exatamente, ter a curatela pronta para poder judicializar? Não, mas aí depende também, né? Se é assistência ou é internação domiciliar. Tá. Porque tem a diferença jurídica dos dois, da assistência, tem a diferença do cuidador, do técnico, né? Então, se ele precisa de cuidador, ele nem consegue judicializar, porque plano de saúde não tem obrigação de cobrir cuidador. Agora, se ele é um idoso, que ele tem, por exemplo, se ele é uma pessoa, né? Vou falar de uma forma mais geral. Se ele é uma pessoa que ele precisa de cuidados, de medicação intravenosa, se ele necessita... De técnico de enfermagem. De técnico de enfermagem. E se o médico diz que ele necessita isso, aí vai ser equiparada a uma internação domiciliar e não a assistência domiciliar. Porque um cuidador, ele tem capacidade técnica de administrar um medicamento na veia. Isso. Então, ele vai precisar de técnico de enfermagem. Aí já se enquadraria num home care, dependendo da orientação médica. Então, é isso que também fica tem que deixar muito claro, que tudo parte do médico. O povo faz, doutora, eu tenho direito ao home care, eu tenho direito a isso. Eu digo, o seu médico diz que você precisa ou que você não precisa? Quem decide isso é o médico, não sou eu. Eu lhe digo os seus direitos. E no caso, por exemplo, eu indicando um paciente que não tem convênio, porque eu já vivi essa situação. O paciente não tem convênio, já tinha curatela, a irmã quem resolvia tudo, era uma pessoa que internava muito em UPA, ia e voltava, eu dizer que ela era uma fênix, essa minha paciente. E a gente queria mantê-la em casa com assistência para ter o conforto de fim de vida, né? A gente tentou, ela ainda foi para a justiça para tentar, porque como ela não tinha, quando tem convênio... É bem mais fácil. Mais fácil, porque você judicializa, enfim. Mas quando não tem, que vai para o SUS, então o processo ainda é muito mais longo. Então, só para a gente diferenciar o que é assistência e o que é internamento aqui, né, que você já falou. Assistência só de cuidador, existe alguns convênios que eu acho que dão um percentual, quando a gente dá o relatório, né, que aquela pessoa precisa, um percentual de ajuda no salário daquela pessoa. Já internamento domiciliar, aí vem técnico de enfermagem, visita médica, fisioterapeuta, fono, de acordo com a necessidade daquele paciente. E a orientação médica. Isso. Aí a gente vai fornecer um formulário, fornecer um laudo, onde conta a necessidade realmente do que cada pessoa precisa. Porque tem muito disso. E as pessoas virem para a gente sabe que, por enquanto, aquele idoso só precisa de um cuidador e querem judicializar para conseguir um home care, entendeu? Porque tá gastando, não tem condições, aí acha que o home care é uma forma de diminuir os gastos. Não é isso. O home care, ele é uma continuação do tratamento hospitalar em casa. Então, no caso do SUS, o SUS, ele tem a obrigação, está lá na lei, que o SUS tem a obrigação de custear. A gente ajuiza muitas ações contra o SUS para internação domiciliar para o home care. É um processo muito mais trabalhoso e é um processo que a gente necessita que ele esteja o juiz ele faz muito mais solicitação do que quando é contra um plano de saúde, até porque a gente está tirando, né, uma verba do Estado
E aí são valores altos, não são valores baratos que são bloqueados, não são valores baixos que são bloqueados na conta do Estado para custear esse home care. Então, o idoso, a pessoa, a criança, a gente tem muito caso de home care pelo SUS de criança também, crianças com doenças raras, crianças com microcefalia, que chegou A época da Zika, né? Então, essas crianças hoje, elas têm aí por volta de 7, 8 anos, 6. por aí, porque foi justamente na época que eu estava grávida de Marimélia, tem 9. Pois é. Eu tenho um caso de uma criança com 9 anos e a gente judicializa muitas vezes porque essa criança, ela precisa de traqueostomia. E tem muitas crianças que precisam de traqueostomia, elas se alimentam por sonda. Então, é uma realidade que o SUS, ele tem que cobrir o home care. E a gente judicializa e a gente tem êxito nessas ações, tanto de idoso quanto de criança. Agora, são ações, posso contar? Pode. Eu vou até contar um caso triste de um idoso, era SUS, a gente judicializou. E era justamente esse caso, exatamente igual a esse caso que você contou. Ele ia para a UPA todos os dias. Ele colocava a sonda, aí a sonda saía. Aí a pessoa que estava em casa com ele dizia, eu não sei colocar, eu vou levar ele para a UPA. Aí ensinou a colocar, ela começou a colocar, e depois ele fez uma traqueostomia. Como é que a pessoa fica em casa sozinho com uma traqueostomia? Não tem como. Não tem condição. Sem nenhum tipo de assistência. E aí saía. E aí ela levava ele para o hospital sangrando. E ele era um paciente oncológico. E não podia ir para qualquer hospital. Eu sei que a gente conseguiu eliminar desse idoso. Mas antes do bloqueio ele faleceu. É o que acontece. Essa minha paciente que eu tô lembrada aqui, ela estava em processo de confecção da sonda de gastrostomia. Estava com sonda nasoteral. Só que acontece que puxa mesmo, e tem que voltar e fazer pneumonia. E olha que a família tentou de tudo que a gente ficasse em casa com ela, sabe? Esse caso, pra mim, foi muito, muito, muito triste. Foi um caso, assim, que me marcou a gente lá no escritório. Porque eu ia no tribunal, eu ia falar com um juiz. Eu conversava, eu dizia, mas doutor, eu ia lá direto, a gente conversava. E a gente conseguiu eliminar. Mas Não deu tempo. 3 dias depois que a gente conseguiu eliminar, ele faleceu. Então, não deu tempo nem decisão de bloqueio. Mas, assim, graças a Deus, foi o único caso de falecimento que a gente teve lá no escritório. A gente tem muita ação contra o SUS. Então, as pessoas têm que entender que são direitos que são... E até no próximo tópico que eu ia falar aqui, como é que a lei brasileira protege o idoso contra abusos, fraudes, processos, enfim... E até essa parte de necessidade de assistência ou internamento domiciliar, né? A gente tem o Estatuto do Idoso, com todas as suas leis que garantem tudo, mas às vezes as pessoas desconhecem seus direitos, né? Principalmente as pessoas que não têm instrução, às vezes não sabem nem que tem direito fica com aquela sua pessoa doente em casa, cuidando de todo jeito, e às vezes tem desfechos, na grande maioria das vezes, desfechos desfavoráveis, porque às vezes não tem conhecimento dos seus direitos, né? Exatamente. E a questão da falta de conhecimento, ela atinge todo mundo. Porque o conhecimento jurídico, ele é um conhecimento muito específico. E os tribunais, eles mudam de entendimento com muita facilidade. Então, às vezes a gente ajuiza uma ação. Assim, a gente sabe os direitos. A gente, às vezes, ajuiza uma ação e cai numa vara, é uma decisão. Cai noutra vara, é outra decisão. Ações muito parecidas. Aí vai para o tribunal. Aí eles têm um entendimento mais unânime, né? Um entendimento mais consolidado. Mas as pessoas, muitas vezes, na maioria das vezes, elas não sabem os direitos. Porque a lei, se a gente for pegar um Código Civil, por exemplo, são muitos artigos, são milhares. Então, assim, a gente não tem como saber todos os direitos. E quando se trata de saúde, a gente está falando com pessoas que estão com a fragilidade, né? Que são pessoas vulneráveis. Não só o doente, não só a pessoa, mas a família. A família está numa situação de vulnerabilidade emocional. Então, muitas vezes, ela nem para pensar no direito. Ela quer resolver aquele problema. Ela quer dar uma qualidade de vida, ela quer melhorar.
ela tá ali desesperada, que faz tudo que todo mundo manda, ela fica sem saber o que fazer, muitas vezes. E aí, essa conversa, né, é muito boa, porque a gente consegue levar essa informação a quem não sabe e a quem Exatamente. precisa. Esse tipo de canal começou por isso. Eu comecei fazendo lives no Instagram, com profissionais totalmente diferentes, para conversar sobre os diversos assuntos que estavam inerentes à minha especialidade. Mas tinha muitas dúvidas de consultório também. Aí, hoje estava conversando, né, com as meninas da produção, eu disse, meu Deus, você é muito eclética. Eu digo, só porque eu trago as opções. Muita gente hoje, quando a gente conversa sobre curatela, sobre os direitos, por exemplo, o paciente tem um serviço de home care, uma assistência domiciliar, e quer um internamento. E existe uma legislação sobre isso, né? Existem protocolos que são fundamentados pelos convênios para dar direito ou não dar direito. Mas, às vezes, na grande maioria das vezes, quando você vai botar no protocolo, a pessoa não fecha o critério. Mas você sabe que aquela pessoa precisa. Então, para isso, realmente, tem que ter um relatório médico bem embasado sobre a condição de saúde daquela pessoa, que está, naquele momento, precisando daquele internamento, porque também, realmente, a gente não pode, né, dar todo mundo o direito. Todo mundo queria ter o direito de ter uma assistência de 24 horas em casa, né? Mas aí, vamos lá, aí você onera o SUS ou você onera os convênios, os planos de saúde, né? Então, para isso tem que ter um fundamento nos protocolos, com que tem os direitos e tudo, mas também não é só isso. É a atenção em relação àquela pessoa. Então, a gente sabe que é direito. Uma coisa é você aprender a orientar um cuidador, outra coisa é você ter uma necessidade mais específica. Já pensou, uma pessoa que se alimenta com a sonda, tem que ter todo um cuidado naquele manejo daquela sonda, ainda mais com a traqueostomia, né? Para quem não sabe e assiste, é um dispositivo, né? Uma cânula que é colocada para respirar quando aquelas pessoas não conseguem mais respirar, ou então tem uma via aérea difícil que precisa de um dispositivo para que possa respirar, ou através de um aparelho, ou que fique em ambiente, mas que precisa de cuidados, de aspirações, de tudo. Então, esse processo de entender como é o processo do internamento domiciliar é muito complexo. Então, é por isso que você disse. E tem que ter muita responsabilidade nesse tipo de processo. Porque a gente está lidando aí contra o SUS com verba pública. Isso. E contra os planos de saúde. A gente tem que ter muita responsabilidade também, porque isso pode onerar sobremaneira um plano. E se todo mundo achar que tem direito ao home care, não tem. Muitas vezes a pessoa chega lá no escritório, aí mostra um laudo e fala que não, mas é porque eu tô tendo muito gasto. Eu digo, infelizmente, a gente não pode ser irresponsável e entrar com ação porque você tá tendo muito gasto. Porque se todo mundo que tiver tendo muito gasto for entrar com ação contra o Estado, todo mundo vai entrar com ação contra o Estado, né? É isso que a gente já conversa, sabe? Tenta explicar às pessoas no dia a dia, né? Quem trabalha com... A gente se conheceu, né, no nosso simpósio de assistência domiciliar, de home care, e foi uma grata amizade que já surgiu daí, porque a gente também aprende, vai e volta, né, a informação. E as pessoas, como você mesmo falou, às vezes tem que ter um bom senso. Tem que ter responsabilidade. Eu acho que a palavra é responsabilidade. E saber se você realmente necessita daquilo ou não. E você ir buscar um médico para... mas eu quero o laudo do home care. O home care, existe no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte uma súmula de número 29 que diz, em relação aos planos de saúde, que o plano de saúde ele é obrigado a custear o home care quando se trata de internação domiciliar, porque ele é um desdobramento da internação hospitalar. Então, é isso que o Tribunal de Justiça daqui do Estado diz. E o STJ tem esse entendimento também. E isso é em relação a plano de saúde. Então, tem uma pessoa lá que está hospitalizada sem previsão de alta e não vai ficar dentro de um ambiente hospitalar porque, acreditem ou não, o home care, ele sai mais barato para o plano do que a internação hospitalar. Então, esse é um dado muito importante. Então, ele é o desdobramento. Muitas vezes a pessoa tem gente em casa que não foi para o hospital, mas que precisa do home care.
e que está lá desassistida e que tem o plano. E aí, nesses casos, com muita responsabilidade, a gente faz esse processo de judicialização do home care. E contra o SUS, ele é muito mais complexo, porque existem as tabelas. Que essas tabelas, elas não são soberanas, porque o relatório médico, ele é o soberano. Entretanto, essas tabelas, elas foram feitas para nortear, né? Então, você tem uma tabela lá que de 6 a 12 é média, a partir de 18 é alta. É alta complexidade. Alta complexidade, e aí você... Baixa complexidade e assistência. E aí que aí vai pro SAD, enfim, você preenche uma tabela, então são critérios objetivos que facilita muito o judiciário na hora de tomar uma decisão. Se você tem aí um paciente de tabela 24, você já tem uma alta complexidade, você já tem 3 números, 3 pontuações 5, porque só para explicar aqui um pouquinho, existem alguns critérios objetivos, então o médico pega um documento e ele vai marcando X. Tem isso? Não tem. Tem isso? Não tem. No final, faz uma soma e diz se aquele paciente é alta, média, baixa complexidade, se ele vai para um SAD. Então, isso facilita muito. São os protocolos que eu estava falando, né? Exato. Porque às vezes as pessoas acham que a gente, só pelo fato de estar restrito ao leito, acha que tem direito a uma assistência 24 horas, né? E não tem uma pontuação, né? Isso. Tem que ter traqueostomia, ou fazer um quimioterápico, ou uso de medicações endovenosas e tal. Então, essa pontuação, ela serve também para os convênios liberarem a classe, né, de internamento que precisa, aí a gente vai dizer o que é que aquele paciente precisa, e geralmente vem a tabelinha para a gente marcar. Isso. Então, não é uma coisa tão simples. Às vezes as pessoas pensam não. até que é má vontade. Às vezes eu vejo que aquela pessoa tem condições de ficar só com o cuidador, mas às vezes a família acha que precisa de um assistente, como você disse, né? Chega, aí não tem como a gente Não tem. fazer um embasamento, né? Não tem, porque você tem a sua responsabilidade médica e tá ali, o seu CRM tá ali. Você não pode simplesmente dizer, porque eu quero um home care, e o médico vai lá e dá um home care. O médico, ele tem um CRM. Eu brinco dizendo que quando o médico dá um laudo, eu acredito, porque o médico tem um CRM a zelar. Com certeza. Então, quando eu recebo um laudo médico, para mim, aquilo ali tá muito bem justificado. Porque princípio ético, né? Ético, responsabilidade, pelo amor de Deus. Aí a gente realmente orienta. Então, quem tem dúvidas, a gente conversa no consultório e sempre orienta que pergunta ao seu advogado de confiança e tudo, para poder entender esse processo que não é tão simples. Não é simples. É um processo que ele é obrigatoriamente um pouco mais burocrático, e ele tem que ser. E ele tem que ser, porque você imagina você bloquear aí 300 mil reais do SUS para cuidar de uma pessoa. Quantas outras pessoas poderiam estar sendo cuidadas com essa verba? Então, é uma questão, eu trabalho com isso, a gente se dedica muito principalmente a casos de home care lá no escritório, é o cargo-chefe da gente, são ações de home care, a gente trabalha com medicamento, inclusive agora teve um tema 6, né, um julgado novo que fala sobre a questão do medicamento de alto custo, modificou o entendimento. Então, eu sempre digo lá no escritório que a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que atuar sabendo muito bem o que a gente está fazendo, mas a gente faz essas ações, mas ao mesmo tempo eu não paro de pensar, quando você ganha uma ação dessa, quantas outras pessoas poderiam estar sendo cuidadas na atenção básica com esse dinheiro, mas isso não é meu papel questionar isso. O nosso papel é fazer o que o paciente tem direito e aí o Estado que se resolva, porque ele era para ter dinheiro para tudo. Então, isso não vem nem ao caso aqui. Porque se a gente for analisar o orçamento do Estado, aí é outra história. No assunto, mas mudando um pouquinho o foco, a gente poderia falar um pouquinho sobre especificidades legais que tem para os idosos em relação, na hora dos processos de separação, de herança, de divisão de bens. Como é que o advogado pode orientar essas pessoas nesse processo? O idoso, a partir aí da terceira idade, né, é interessante que ele sempre tenha um advogado que
entenda dos direitos dele, porque ele tem um estatuto, né? Então, existe o Estatuto do Idoso, que existe para assegurar os direitos dos idosos. Então, por exemplo, processos de separação. Eu não trabalho com direito de família em específico. Eu faço a parte da curatela, geralmente voltada a ações de saúde. Certo. Então, mas num processo de separação, um idoso, para ele se separar, ou para ele até se casar, né, dependendo da idade dele, ele vai necessitar desse atestado de lucidez. Para vender um bem, ele vai precisar de um atestado de lucidez. É uma questão muito complicada de se falar, porque ninguém quer falar de dinheiro, nem ninguém quer falar de morte. Mas quando as pessoas vão envelhecendo, se ela não quiser que... Lúcida, né? Falando aqui de pessoas lúcidas agora. Se ela não quer que exista uma terceira guerra mundial dentro da família, depois que ele ou ela venha a falecer, é muito interessante que deixe tudo por escrito, que deixe tudo organizado, que já faça, né, uma prévia divisão, que já faça aí um testamento, que já deixe tudo encaminhado. Porque família... Por isso que eu nem trabalho com direito de família. Eu brinco dizendo que de família já basta a minha. Mas família é muito complicado. Então, sempre que o idoso falece, existe atritos. E as pessoas ficam com mais empoderadas, né? Porque perdeu ali o patriarca ou a matriarca, e aí os ramos vão ficando mais... Cada um vai ficando mais empoderado, vem aquela vaidade de querer assumir o papel da matriarca, vem do patriarca. Então, quando o idoso deixa isso tudo já desenhado, do que ele quer que seja após a morte dele, não é só o que ele quer, é o que ele deixa por escrito, é o que ele determina. Porque, eu quero isso, e aí ele falece e não tinha nada escrito. E não tinha nada escrito, eu vou deixar isso aqui para fulano, isso para cicrano, e aí ele falece, não deixou nada por escrito, aí começa a confusão. Então, se ele não quer essa confusão, quer preservar, né, um ambiente sadio pós-morte, é interessante que deixe isso por escrito, que deixe isso acordado com toda a família e acordado, né, e registrado. Eu vinha tá na pauta, tá no assunto, eu vinha no carro escutando aqui, pessoal divulgando sobre campanha de doação de órgãos e tal, aquela coisa toda. E também falou isso, né? Porque ninguém gosta de falar sobre morte, mas às vezes a pessoa precisa deixar por escrito. Isso. E que existe agora uma maneira também até de fazer um vídeo para você deixar o seu desejo de doação, né? Sim. Então, também tem outro ramo na minha especialidade, que a gente chama de diretrizes antecipadas de vontade. Por exemplo, eu hoje... Estou em plenas condições de saúde, lúcida, consciente, orientada, mas se eu vier ter algum problema, futuramente eu não quero ser entubada, eu não quero ser reanimada, enfim. Então, é um tema que a gente conversa, mas a gente está falando sobre saúde. Mas ninguém para pensar realmente, porque existe esse tabu. O dinheiro é uma coisa que realmente ninguém quer falar. Então, faz parte... E se falar de herança, a pessoa diz logo, tá pensando que tá me matando? Já tá me matando, eu tô vivinho, eu tô bonzinho aqui, você já tá me matando, já quer meu dinheiro? Então, assim, faz parte também desse processo de envelhecer também, de se preparar para isso aí. Exatamente. Né? É uma coisa, a única certeza que a gente tem na vida, né? E se você pudesse, assim, dar recomendações, né, para os familiares que buscam orientar os idosos sobre suas finanças e patrimônio, sem a necessidade de recorrer à curatela, né? A pessoa que ainda é lúcida. É justamente sobre isso que a gente está falando, né? Eu conheço pessoas próximas, não são família, mas são próximas da família, que hoje ela é uma pessoa que está interditada. Hoje ela tem Alzheimer já em fase avançada. Mas há anos, em vida ainda quando era lúcida, ela fez a repartição dos bens entre os filhos, deixou tudo organizado. Olha só que sacada, né? Porque ninguém vai saber se vai ter Alzheimer amanhã, né? E tá tudo encaminhado. E hoje ela tá interditada, mas já tá tudo resolvido em vida, né? Então não vai ser um problema, né, após a morte, né? Principalmente quem tem condições de finanças. Quanto mais dinheiro, maior o problema. Quanto maior a conta bancária, maior o problema. Mas a família, ela é responsável por cuidar
Eu falo muito, apesar de ser advogada, eu falo muito na parte mais humana, porque as duas coisas elas estão diretamente relacionadas. E a família ela tem o direito, ela tem o dever de cuidar daquele idoso, e não é uma opção, é um dever legal, né? Ela tem uma opção, ela tem o dever legal de cuidar do idoso. Então, sempre o diálogo, ele vai ser o melhor caminho. Aquela conversa do que é que você vai querer, de como é que você quer que isso seja feito. Vamos chamar, aí começa a ele reclamar, brigar, dizer que tá querendo pegar o dinheiro dele. Vamos conversar, vamos deixar isso por escrito. Vamos, como é que você, meu pai, vou dar um exemplo aqui, o meu pai, ele sempre diz o seguinte, olha, não me deixe sofrendo. Meu pai, ele é saudável, ele está saudável, ele é uma pessoa lúcida. E ele diz, se eu tiver uma doença, eu não quero sofrer. Eu não quero ficar em cima de uma cama dando trabalho a ninguém. Ele é muito até radical nisso aí, mas ele diz a todo mundo, onde ele chega, ele diz, eu não vou ficar deitado numa cama. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. E aí a gente sabe que a legislação, ela tem dois caminhos, ninguém tá falando de eutanásia. Isso. Mas ele diz que não quer, olha, se eu precisar de alguma coisa, eu não quero que você ficar sem saber quem eu sou, onde eu tô. Ele diz isso sempre. Mas a gente tem que deixar o curso natural da vida, claro. Mas é uma conversa que a gente já tem um direcionamento. E na lucidez é a hora de resolver essas questões. E é a hora de deixar essas questões anotadas. Então, se eu posso dar orientação, que isso é uma orientação jurídica. Na lucidez, antes do problema, resolvam para quando o problema vier. Então, a proatividade nesses casos, ela é muito importante. O diálogo, ele é muito importante. E saber o que esperar quando tiver uma doença também. Eu não quero, a gente tem clientes que na lucidez disseram à família, eu não quero uma traqueostomia. E aí eu digo, eu não tenho nada a ver com isso, resolva com o seu médico. É a diretriz antecipada de vontade. Exato, mas eu até brinco com a família, eu digo, olha, eu vou fazer o que o médico diz. O meu trabalho, ele está atrelado a um relatório médico. Seja na curatela, seja na ação de saúde, seja em qualquer ato que envolva cuidados médicos, o meu trabalho, é isso que as pessoas precisam entender, que o advogado, ele é um aliado. Ele está ali para ajudar a evitar, ou de preferência, né, com essa prevenção, ele está ali para evitar um problema ou para solucionar. Então, as pessoas não precisam ter medo de advogado. Como tem gente que tem medo de médico também, diz, eu não vou pro médico, porque toda vez que eu vou pro médico, eu descubro uma coisa. Então, não é porque descobre, né? Assim, então, as pessoas precisam perder esse medo e as pessoas precisam cuidar, né? Eu acho que serem esclarecidas, né? Isso, e saber. E saber que minha mãe cuidou de mim, eu vou cuidar da minha mãe. Pra mim é muito claro, muito simples. Não é tão simples. Não é tão simples, mas assim... É tanto que quando fala em curatela, eu acho a curatela uma coisa muito... Pra mim, a curatela é uma coisa muito simples. É um processo com a família tranquila. Né? É porque às vezes acontece, quando você falou isso, eu me lembrei de histórias de pessoas que dizem assim, nunca fui cuidada e agora tenho que cuidar. Tá. Eu tô com um caso desse. Então, assim, o sentimento não foi esse. Às vezes a pessoa não tem um grau de evolução tão grande de passar por cima do negócio desse. Então, realmente, se não tem, para não ter assistência, então vai ter que passar para outra pessoa. Mas muitas vezes tem um filho único que tem uma pessoa que não se dá bem com ninguém da família, ninguém quer cuidar daquele idoso. E aí a obrigação legal vai recair sobre aquele filho único. Queira ou não queira. Queira ou não queira, é a lei. É a lei. Eu tô com uma situação dessa que é exatamente assim, é um filho único, é uma idosa que não cuidou do filho único, ela nunca cuidou do filho, e agora recaiu sobre o filho. Os cuidados sobre ela. Os cuidados sobre ela. Mas ele tá super tranquilo, sendo que é uma questão financeira mesmo. Não tem como cuidar, não tem como pagar uma instituição. Isso aí vai dar até
Spoiler para o outro podcast que eu tenho que Existem fazer pra- instituições. Existe. E é dever do Estado custear essas instituições. Quando a família não tem condições. Porque é um dever subsidiário, na verdade, não é o dever principal do Estado. Mas caso seja comprovada a hipossuficiência da família em custear essas instituições, o Estado vai custear. Estado, município, aí é uma responsabilidade, Estado, município, União. Mas existe isso. É porque as pessoas acham que envelhecimento é só saúde. Na verdade, envelhecimento num país como o nosso, que a expectativa de vida está aumentando, que você vê mais pessoas idosas, né? As famílias estão reduzindo a quantidade de filhos, né? Tem que pensar sempre em políticas públicas que estejam atualizadas com a condição que estamos vivendo hoje, né? A gente está falando aqui sobre temas que são sérios, que são importantes, que têm responsabilidades, que têm que ter ética, tem um compromisso ético com tudo isso que a gente está conversando aqui, e que as pessoas têm que pensar que faz parte do processo do envelhecimento. Eu não quero morrer jovem, eu quero envelhecer bem. Então, o que é que eu posso fazer pela minha saúde, para que eu tenha saúde? O que é que eu posso fazer em questão de organização, para que a minha vida financeira seja tranquila? Ou então, se eu não tenho uma condição tranquila, quem pode me ajudar? Qual política pública que eu posso estar envolvida? Né? Então, assim, você vê, ó, hora no instante passa, né? Quando a gente para pensar o que é que vai conversar, e eu de antemão já agradeço sempre pela sua disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente, e com certeza vão surgir muito mais dúvidas, e eu vou querer que você deixe seus contatos, porque quem tiver dúvidas e que não foi esclarecida aqui, eu tenho certeza que se mandar um direct Com certeza. ou um WhatsApp ou uma mensagem, um lugar onde as pessoas possam te encontrar para ter uma consulta, uma orientação, uma tirar dúvida, né? O espaço é todo seu. Eu vou deixar aqui os meus contatos, mas antes eu queria agradecer, doutora Ângela, pelo convite, pela oportunidade das pessoas terem acesso às informações. Isso é uma iniciativa muito bacana, é muito bonito ver a dedicação de uma médica que poderia estar num consultório atendendo, né, mas não está aqui levando informação, porque a gente falou em política pública, mas isso aqui é utilidade pública. Utilidade pública. É verdade. Então, isso é muito importante. Essa iniciativa é uma iniciativa muito responsável da sua parte, de levar as informações, porque a gente fala de idoso, mas a informação ela vai chegar lá no filho, no neto, que é quem vai levar. Um idoso, a não ser minha avó, que passa o dia no WhatsApp, com 94 anos, passa o dia dando conta da vida do povo. Se eu mandar um WhatsApp aqui, ela responde na hora. Mas a não ser alguns, a grande maioria vai ter essa informação através do filho, através do neto. Então, isso é muito importante. Queria parabenizar, queria agradecer o convite. Fiquei muito lisonjeada e muito feliz com o seu convite. É uma honra estar aqui. E quero deixar os meus contatos para, se você tem alguma dúvida na parte jurídica, se você tem alguma dúvida sobre o acesso aos seus direitos, seja o direito da saúde, seja uma curatela, seja a dúvida que você tiver lá no escritório, eu tenho uma equipe que pode tirar suas dúvidas, que pode lhe auxiliar. Eu vou deixar o meu Instagram pessoal, que é @mclaranegreiros, e lá você vê o Instagram do escritório, vê tudo. Pode entrar lá, pode falar comigo, pode mandar direct, pode perguntar aqui, eu respondo. Não tem esse negócio, manda... Não tem não, eu respondo todo mundo. Muito bem. Não, porque tem gente que faz, eu não vou responder, não, eu respondo. Quem manda mensagem pra mim, eu respondo. Nem que seja dizendo que não sei, que não resolvo, mas eu respondo. Eu não deixo ninguém sem resposta. Então, não deixem que a falta de conhecimento seja um empecilho, porque tem aí um canal, Café com Geriatra, que vai tirar as suas dúvidas. E o que precisar, pode contar comigo. Vocês podem contar comigo, doutora Ângela, pode contar comigo também para o que a senhora precisar. Estou sempre à disposição. E muito obrigada pelo convite novamente. Pois mais uma vez agradeço, foi muito bom. Eu fiquei aqui o tempo todo antenada e pensando em mil situações, né? Então, para você que ficou com a gente aqui até o final, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com pessoas que, como você, fazem parte dessa comunidade em busca do envelhecimento saudável e que você acha que vai também se interessar por esse assunto. Até a próxima.